Boa noite, caros irmãos. Estamos iniciando mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade da obra Pão Nosso de Emmanuel. E para iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer antes uma leitura de uma outra obra de autoria de Joana de Ângeles, Espírito, psicografia de Divaldo Franco, que é um capítulozinho do livro Episódios Diários. E hoje eu escolhi o capítulo 43, que tem a ver com o nosso tema. Esse capítulo ele tem como título o sexo. Face à vulgarização das falsas necessidades sexuais, aturde-te, perdendo o rumo do comportamento. Apelos vis se apresentam nos veículos de comunicação de massa e os comentários descem a expressões chulas, regadas de baixezas, fazendo do sexo um instrumento de servilismo que o leva à situação mais grotesca do que o animal, de onde procede. Até certo modo, é compreensível a moderna reação cultural a esse respeito, como consequência aos séculos de ignorância e proibição. Todavia, substituir-lhe a função precípua pela malversação danosa é lamentável para o próprio homem. O sexo é para a vida, e não esta para aquele. Diante das atitudes insensatas e as conotações servis a que está levada a função genésica, dirige-a tu com equilíbrio, a fim de que o seu desregramento não te conduza à alucinação. O sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido. Posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ei-lo transformado em peça principal do corpo, em detrimento da própria vida. Conduze-o com equilíbrio, a fim de que não derrapes na sofreguidão que enlouquece sem resolver o problema. Então, vamos fazer a nossa oração para elevarmos os nossos pensamentos e ficarmos numa sintonia espiritual mais favorável. Querido Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso irmão e nosso médico de almas, rogamos a Ti, Senhor, o discernimento necessário para aproveitarmos todos os dons da vida que Deus nos concede na presente encarnação. Auxilia-nos, Jesus, a pautar a nossa conduta pelo equilíbrio, pela harmonia e pela elevação de propósitos. Esteja conosco, Senhor, nessa jornada, guiando os nossos passos e sendo o farol a iluminar nossas mentes e os nossos corações, para que, despertos e vendo com clareza, possamos, a cada dia, tornarmos-nos mais cristãos, mais conscientes do nosso propósito nessa existência. Sede conosco, Senhor, que assim seja. Bem, o capítulo que hoje nós temos do livro Pão Nosso, que é um livro, para quem não conhece, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. É uma obra bastante famosa que compõe com outras três, que são Vinha de Luz, Fonte Viva e Caminho, Verdade e Vida, uma coletânea muito utilizada por aqueles que fazem Evangelho no Lar ou para também iniciarmos uma palestra pública. No nosso caso, o capítulo de hoje é o de número 94, intitulado Sexo. E esse capítulo, Emmanuel faz uma reflexão em cima de uma passagem de uma epístola de Paulo aos Romanos. Vamos dar uma olhadinha nela. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, nessa epístola de Paulo a Romanos, capítulo 14, versículo 14, Paulo, na verdade, está dedicando, iniciando nesse versículo até o final do capítulo, uma questão com relação à alimentação, que na época dele era um dos pontos de grande contenda, de grande discórdia entre gentios e judeus. Como bem sabemos, os judeus eles tinham
uma série de orientações com relação à alimentação, como podemos ver em Levíticos, se não me engano, em Números. Enfim, né, uma das 5 obras do Pentateuco de Moisés, agora me falha a memória qual dos livros trata disso, mas eles tinham muito cuidado com relação à questão do que eles consideravam a pureza dos alimentos, né? Então, alimentos que eram puros, alimentos que eram impuros e todos os rituais de purificação associados a isso. Então, eles tinham muita preocupação com relação à alimentação, não no sentido de ser uma alimentação saudável, como nós temos essa preocupação hoje em dia, mas na questão da pureza espiritual dos alimentos. Tanto que essa questão era tão presente que Jesus chegou, inclusive, a se manifestar sobre isso, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, né? Mas sim o que sai dela, né? As nossas palavras, as nossas emoções. Então, isso é o que pode contaminar o homem. Mas, enfim, então Paulo estava discorrendo acerca desse assunto na altura do versículo 14, capítulo 14 da sua carta à comunidade religiosa de Romanos. E hoje em dia não temos mais, né, atualmente não temos mais esse tipo de debate com relação à pureza espiritual dos alimentos, mas nem por isso essa questão deixa de ser relevante da forma como Paulo colocou para tratarmos de um outro assunto, como sugere Emmanuel nesse capítulo, que é a questão da vivência sexual, né? Da vivência da nossa sexualidade. Então, nesse ponto, essa mesma passagem se aplica muito bem à questão de como conduzimos as nossas experiências sexuais, né? Então, lendo novamente essa passagem, né? Mas já agora com foco na questão da atividade sexual, percebemos que Emmanuel foi muito feliz na escolha desse versículo. Então veremos novamente. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, né? Então, essa questão aplicada, né, para a área da sexualidade é bastante interessante, né? Quando a gente pensa dessa forma, né? Que a questão da imundície, né, do que é elevado espiritualmente ou baixo espiritualmente, tem muito a ver com a forma como as pessoas lidam com essa questão, né? No caso da questão da sexualidade, que é um dos instintos mais básicos de toda forma de vida, né? Vamos encontrar sua manifestação desde o reino vegetal, passando pelo reino animal e também no reino humano. Até porque, na sua essência, a sexualidade está destinada à perpetuação da vida no planeta Terra. Então, sem ela, não existiria vida. Então, o sexo, nesse aspecto de gerador da vida, é com certeza o sentimento, a emoção, a vivência mais sagrada que existe no nosso planeta. É através dele que toda a vida abunda no nosso planeta. Então, é um ponto bem interessante. Só que no ser humano, essa questão, como tantas outras, tem dimensões muito mais complexas do que nos demais reinos, né? Então, embora a função mais essencial do sexo entre os homens seja da procriação, como acontece nos demais reinos, diferente destes, no homem ele ganha uma série de outras facetas, de outras vivências, de outras manifestações. Então, a sexualidade no homem, ela não é voltada unicamente para a reprodução, como por exemplo acontece nos animais, né, que acasalam em períodos específicos, né, quando a fêmea está pronta para ser fecundada e aí dar continuidade ao processo da vida. Então, no homem, a sexualidade, embora possua esse caráter, ele vai muito além disso. E é um assunto que, historicamente, sempre foi muito complexo.
porque a sexualidade ela pode tanto levar o homem a patamares superiores do comportamento social, afetivo e mesmo espiritual, como igualmente ela pode rebaixar o homem à condição mais vil, à condição mais criminosa possível, né? Então, é uma potência em termos de energia que trazemos dentro de nós, que quando não é canalizada em benefício de nós, ela pode ser uma força também destruidora, né? Por isso que ela sempre foi um assunto de grande preocupação, tanto de pensadores, de filósofos, como também de diversas religiões, né? De forma que, em decorrência do nosso estágio evolutivo atual, atual eu digo, pelo menos dos últimos 10, 20 mil anos, o homem ele tende sempre a fazer mau uso dos potenciais que estão ao seu alcance, né? Tanto do intelecto quanto das emoções e também da questão sexual. Por isso, vemos que em muitas religiões o sexo é tratado de maneira muito rígida, muito repressiva, justamente pela preocupação, né, imagino, de que as pessoas não sabem utilizar esse potencial adequadamente, né? Então vamos ver que nas religiões ocidentais o sexo ele tem muito essa compreensão castradora, essa compreensão de querer impor severos limites à sua vivência, à sua expressão, que está em sintonia com a compreensão própria do assunto que a humanidade tinha e tem, né, com relação à sua manifestação. Mas, se pegarmos os últimos 100, 150 anos, principalmente, vamos ver que a humanidade tem avançado significativamente numa melhor compreensão desse tema, tanto do papel do homem como do papel da mulher em relação a essa vivência. De modo que hoje, né, anos 2020, o sexo ele tem uma compreensão muito diferente, muito mais ampla do que se tinha há 50, 100 anos atrás. Mesmo de quando essa obra foi escrita, Pão Nosso, né, ela foi escrita em 1950, e foi numa década de bastante transformações sociais, acompanhado, na verdade, né, pelo século de grandes transformações sociais, né? Se nós pegarmos do finalzinho do século XIX para o alvorecer do século XX, percebemos, por exemplo, que a mulher passa a ter papéis cada vez mais relevantes na sociedade e consegue ter uma participação muito maior, né? Temos a questão do sufrágio universal feminino, temos a questão da inserção da mulher cada vez de maior expressão da inserção da mulher no mercado de trabalho e da questão da conscientização dos direitos da mulher, né? Até então, principalmente na sociedade ocidental, mas não muito diferente nas sociedades orientais também, a mulher tinha um papel muito secundário, muito submisso e muito pouco expressivo, tanto no campo intelectual, artístico, como até mesmo na própria vivência doméstica. Basicamente, nós tínhamos que o homem era o único, ou pelo menos o principal provedor da própria estruturação doméstica em termos de aspectos financeiros, de força, de proteção, e a mulher era aquela figura materna, né? Unicamente materna, né? Responsável pela criação e educação dos filhos. Mas, como à medida que a sociedade vai se sofisticando com a revolução social, com a revolução industrial e com todo o modelo de produção dos bens sofrendo alteração do trabalho escravo para o trabalho livre, né, o próprio núcleo familiar também vai se transformando em decorrência das mudanças sociais. E a mulher ela vai gradativamente assumindo um papel mais participativo na vida social para além da sua função materna no ambiente doméstico.
E é interessante que quando esse livro foi escrito, em 1950, como eu comentei, foi uma década de grandes transformações, seja no campo da música, como no campo do comportamento. E há 20 anos atrás, na década de 30, tinham se iniciado importantes estudos acerca do controle da concepção para a mulher, né? Então, já tínhamos métodos contraceptivos masculinos, mas a mulher ainda não possuía um método contraceptivo que pudesse regular pela sua própria vontade o momento onde ela engravidaria e seria mãe. Então, a partir dos anos 30, alguns cientistas começaram a estudar o papel dos hormônios, do estrogênio, da progesterona, na inibição da ovulação. Mas eram ainda pesquisas muito incipientes que envolviam hormônios que naquela época tinham uma produção caríssima. Mas esse processo foi se alterando ao longo das décadas e na década de 50 já eram hormônios produzidos de forma sintética, que se tornaram baratos para a produção de larga escala, o que levou, em 1960, à aprovação pelo FDA, que é o organismo americano que controla, que regula as drogas de aplicação farmacêutica e medicinal, levou esse órgão a aprovar a primeira pílula anticoncepcional, em 1960, nos Estados Unidos. Então, a partir daí, houve uma revolução na questão do comportamento sexual, porque a mulher, pela primeira vez, ela passou a poder controlar, ela mesma poder controlar quando ela iria engravidar. Então, isso também modificava, por exemplo, a sua questão na colocação do mercado de trabalho, né? Porque agora, podendo controlar quando ela vai ser mãe, ela pode também já planejar como que ela vai atuar no mercado de trabalho, né? Já que a gravidez deixa de ser algo meio que natural, no sentido de não se haver um controle, e passa a ser algo programado, né? Algo que ela pode, pelo menos, planejar melhor. Então, ela passa a poder ter escolhas que as suas mães, por exemplo, até então não podiam ter, né? Então, essa transformação, nós sentimos o efeito dela até hoje em dia, né? E os anos 60 foram anos de profundos questionamentos e de profundas transformações sociais. Temos o movimento hippie, a guerra no Vietnã, enfim, uma série o próprio surgimento do rock nos anos 50 e a sua grande difusão mundial nos anos 60 em diante, né? Então, vemos que muitos dos conceitos que até então eram sólidos no comportamento social passam a ser questionados e, é claro, né, é um processo de explosão, né, de sentimentos e comportamentos que há muito tempo vinham reprimidos de forma que uma sorte de excessos ocorreu nessa época e ocorre ainda hoje, né? E por isso, então, a preocupação da espiritualidade, né? Vimos um texto de abertura de Joana de Ângeles e esse de Emmanuel, mais antigo, mas todos eles preocupados com como o homem lida com essa questão, né? É uma energia de potencial imenso, mas que, como um cavalo selvagem, se não for devidamente domado, pode levar a consequências bastante prejudiciais, né? E isso tudo porque, como eu comentei, o sexo é uma das forças primárias do ser humano, né? Que se manifesta, inclusive, de diversas formas diferentes, e isso vem sendo explorado, né, pela própria indústria na questão dos mercados de consumo, né? Então, vamos pegar um exemplo, né, de uma dessas manifestações da sexualidade, que é justamente a questão da vaidade, né? Então, é interessante que nem sempre a gente considera sobre esse enfoque, mas a vaidade pode ser definida como sendo um, uma manifestação de um prazer erótico que o ser humano sente ao se destacar, ao perceber-se objeto da atenção dos demais.
Então, é um sentimento que começa a se manifestar por volta dos 6, 7 anos de idade, quando a criança ganha, por exemplo, um reloginho, uma pulseira, algum tipo de adorno que ela coloca sobre o corpo e percebe que aquilo desperta a atenção dos outros, dos coleguinhas ou dos adultos que elogiam pela roupa, pelo acessório, enfim, né? Então ela começa a se sentir especial e esse sentir-se especial tem no fundo um componente do prazer erótico, né? O prazer de se exibir, né? Então esse sentimento ele vai se sofisticando na adolescência, a própria disputa, né, por chamar a atenção do sexo oposto, né, no caso das meninas, dos rapazes também, e chegando mesmo a uma certa sofisticação da vaidade intelectual, né? Ou seja, o foco deixa de ser apenas a exibição do corpo com seus adornos, os seus adereços, mas também vai para o campo da vaidade intelectual, onde a pessoa sente um prazer de se exibir, mostrando os livros que já leu, a cultura que conseguiu desenvolver, o conhecimento, o seu intelecto e assim por diante, né? Então, a vaidade se expressando não só na questão do corpo, mas também na questão do intelecto. E, naturalmente, isso sendo muito explorado, né, como seria de se esperar pela própria indústria, né? Então, nós vemos isso bastante exacerbado nos tempos atuais, né, com as redes sociais, aonde as pessoas meio que se viciam nessa busca da vaidade através do exibicionismo, né? Quantas selfies são tiradas, né? Parece que se você não registra o que você faz no Instagram, no Facebook, né, e nas outras redes sociais, WhatsApp, etc., se você não registra aquele momento que você está vivendo, parece que ele não aconteceu, né? Então, se você vai numa viagem de férias, você tem que tirar diversas fotos dos lugares, né? Ou se você vai no restaurante, ou se você vai num evento social, familiar, ou mesmo no ambiente de trabalho, né? Tem que registrar isso de diversas maneiras nas suas redes, para como que se você estivesse provando para as pessoas que você leva uma vida feliz, uma vida emocionante, cheia de acontecimentos. E cada curtidazinha que a gente vê na nossa foto, nessas redes, isso meio que alimenta justamente esse prazer erótico da vaidade, né, de você se exibir, né, de você ser aprovado pelas pessoas que te seguem, que te acompanham, né? Então, isso por si só não é algo necessariamente ruim, mas acaba nos escravizando, né? Passamos a ter essa dependência, né? E passamos a nos fragilizar ao depender da aprovação dos outros, nos fragilizamos quando não a recebemos. Então, são fenômenos muito complexos relacionados à sexualidade, né, o que mostra como que ela tem dimensões muito mais profundas e muito mais amplas do que imaginamos, né? Então, essa questão da vaidade ilustra bem a forma como nós lidamos com a nossa sexualidade, né? E como isso afeta a nossa conduta no dia a dia. Nós temos uma sociedade que ela é ainda, apesar de todas essas transformações, né, até do próprio papel cada vez mais preponderante da mulher nas relações sociais em diversos aspectos, mas ainda é uma sociedade extremamente machista que coloca uma série é, de obstáculos e, ao mesmo tempo, de obrigações na conduta das pessoas, né? Então, nos anos 60, justamente essa questão da transformação, da pílula e etc., veio-se também com o questionamento da sexualidade, né? Os movimentos de libertação sexual. Mas movimentos que muitas vezes estavam confundidos nos seus princípios, né? Até talvez por ser justamente essa questão de você estar rompendo com preconceitos, com barreiras, com dogmas, né? Que vinham se arrastando há séculos, é,
não é muito fácil você encontrar aquele ponto de equilíbrio, aquilo que possa te nortear, né? Então, nos anos 60, a ideia do sexo livre era a ideia da quantidade, de você poder ter quantos parceiros você quisesse, da forma como, com a intensidade que você quisesse, e junto com isso a mistura, né, com a experimentação de drogas, de psicotrópicos, os mais diversos, né? E isso representando também a questão do papel, né, que o machismo tinha até então, mas com um leque mais ampliado, né? Então, na questão do machismo com relação à sexualidade, nós temos aquele conjunto de cobranças, né, da questão da virilidade, né, do homem que, para provar que de fato é o macho, ele tem que ter um maior número de parceiras e tem que estar sempre disponível para uma conquista, para uma aventura sexual, né? Enquanto que a mulher, nesse contexto, ela sempre é aquela criatura que tem que ser recatada, que tem que manter-se até mesmo virginal para que o homem da sua vida a encontre e esse tipo, né, de conceitos bastante equivocados, né? Ao homem todo o direito, toda a liberdade, entre aspas, de exercer a sexualidade, e a mulher, então, vista como aquele papel basicamente de esposa-mãe, né? Que inclusive nem pode expressar muito os seus próprios desejos sexuais, porque isso causa nos homens, né, nesses machos, o medo de que a sexualidade da mulher seja maior do que a dele e que isso a faça buscar outros parceiros além dele, né? Então, temos aí uma série de fragilidades, na verdade, relacionadas à figura masculina que afetam basicamente essa função da relação sexual entre os dois. Então, o homem ele gosta de colocar-se como sexo forte, o macho que conquista, que tem o poder de seduzir, enfim. Mas na verdade, todo homem ele é cheio de inculcações com relação à sua capacidade performática de desempenhar, né, esse papel que socialmente se construiu, né, do garanhão, daquele homem de performance invejável, enfim, que é capaz de fazer e acontecer na cama, né? E essas questões que por si só já são problemáticas, tornam-se ainda na cultura popular masculina ainda mais complicada com o crescimento nos anos 70 da indústria dos filmes pornográficos, né? Aonde pela questão do que fica, do que funciona numa cena, né? No ângulo das câmeras, na iluminação, isso foi gerando uma série de complicações para o entendimento do próprio homem da sua sexualidade, né? Então, por exemplo, problemas que até então pareciam já ter sido solucionados, como a questão do tamanho do órgão sexual masculino, com o advento desses filmes e a sua popularização, passa a se tornar novamente uma preocupação para o imaginário masculino, né? Qual que é o tamanho ideal do seu pênis, né? Então os homens começam a se comparar com aquilo que eles veem no filme e se sentem inferiorizados, né? Se o seu órgão sexual não tem aquele tamanho, as próprias cenas de sexo, talvez nessa busca, né, do que funciona visualmente melhor nos filmes, elas passam a ficar tão mal caracterizadas, tão distorcidas, que o sexo vira mais uma espécie de uma ginástica, né, com movimentos e aquelas performances todas que talvez funcionem bem para a câmera, né, no sentido da captação cinematográfica, mas que não tem nada a ver com o que seria, na verdade, um envolvimento íntimo entre duas pessoas, né? Não é aquela ginástica, aquela coisa de mecânica, como se você tivesse um número X de movimentos para fazer e quando você alcançar aqueles movimentos, automaticamente isso dispara um orgasmo na parceira, enfim, né? Então,
E o papel da mulher nesses filmes é sempre muito submisso, né? Como se ela fosse um mero objeto que está ali para satisfazer o homem, como se ela também não tivesse os seus desejos. A gente não vê em nenhum desses filmes da indústria pornográfica o homem preocupado em querer saber o que agrada a sua parceira, né? Ou seja, o sexo ele parece transformar-se nessa indústria em algo extremamente egoísta, extremamente voltado para a necessidade masculina, e a mulher está ali simplesmente como um objeto que o satisfaz, né? E o interessante é que, né, uma geração, a minha geração, cresceu já nesse período da ascensão da indústria pornográfica, e muitos tiveram como parâmetros da sua vida sexual estes que os filmes apresentam, né? E acham que essa é a vida real, né? E acabam tendo relações extremamente frustrantes com as suas parceiras, né? E tornando-as também frustradas, né? E isso gerando aí uma série de problemas, né? Porque ah, as pessoas aprenderam que o sexo é aquilo que está posto nesse tipo de filme, né? E os jovens, né, da atualidade, pela questão da internet, têm um acesso muito fácil a esse tipo de filmes e passam a se pautar pelos seus princípios, que são totalmente equivocados. De modo que não é à toa que o sexo acabou por se transformar, ao invés de fonte de realização e de satisfação, em fonte de profundas decepções, de profundos conflitos mesmos da personalidade, né? Justamente por estar se perdido no seu principal papel, né? Então, como Joana de Ângeles coloca no texto que nós usamos para a abertura, né, o sexo ele está posto para a vida, né, como uma das manifestações, né, de emotividade, de carinho mesmo, né, para a felicidade do homem. Mas quando você inverte essa equação e você coloca o sexo como o papel principal, o componente principal dessa questão, ele passa a ser fonte de grande sofrimento emocional para as pessoas, né? Então a gente acha que nós vivemos numa sociedade que é sexualmente livre, né? Porque eu posso ter quantos parceiros eu quiser e da forma que eu quiser, mas acaba que isso não se torna uma liberdade, mas sim uma escravidão, no sentido de que você busca a satisfação em algo que não te satisfaz, né? Então, a gente, no caso do homem, né, a gente acha que o homem sexualmente livre é aquele que tem diversas parceiras, aquele que meio que como cafajeste, ele está sempre ali disposto a conquistar, a levar as mulheres para a cama né, e ter aquele desempenho, depois sair comentando, né, para os seus colegas, seus amigos, né, as suas proezas sexuais, né? E isso, obviamente, não é liberdade, né? Então, a liberdade sexual está em você poder viver a sua sexualidade da sua maneira de ser, sem estar preocupado em ter que mostrar que é macho, né? No caso do homem, né? Ter que provar que ele é macho, que quando uma mulher lhe dá bola, que ele tem que ir lá e conquistá-la. Não. O homem sexualmente livre, ele simplesmente abre mão das oportunidades que não interessam, porque aquela pessoa não lhe trouxe interesse, e está tudo bem, né? Ele não tem que ser aquele cara que faz um show, né, quando está com a sua parceira, né, que desempenha como os atores dos filmes pornográficos desempenham, né? Ele não tem que se preocupar com a quantidade das relações sexuais ou da duração e etc. Então, o homem sexualmente livre, ele vive a sua sexualidade de acordo com as suas características pessoais. Assim como a mulher sexualmente livre não é aquela que tem que estar disponível na balada, que tem que meio que competir com os homens, né, de ter dois, três parceiros numa noite e assim por diante. Porque isso, na verdade, não é liberdade, isso é escravidão. É você permitir que
uma necessidade biológica passe a ser aquela que dita as suas ações, né? A gente percebe que, inclusive, é um dos debates muito relevantes na medicina atual, na psicologia, na psiquiatria, que é a relação da compulsão sexual, né, do transtorno de comportamento sexual compulsivo, né, aonde as pessoas, talvez entrando como um canal, né, para pontos, como uma válvula de escape, né, digamos assim, para sua própria ansiedade, né, começa a transferir, a canalizar a sua ansiedade para satisfação sexual e também outros tipos de distúrbios obsessivos, né, e você acaba tornando o sexo como uma compulsão. Claro, isso também tem origem em outros quadros, como, por exemplo, abuso sexual na infância, enfim, é um problema naturalmente complexo, ainda sendo estudado pela medicina, mas a compulsão sexual é uma realidade na nossa sociedade moderna, né? Então, não é algo que pode ser ignorado, porque ele pode acabar tendo um papel muito mais proeminente do que gostaríamos. Mas a sexualidade vivida corretamente é aquela que nos traz a felicidade, é aquela que nos traz bem, não é aquela que nos escraviza por uma compulsão ou por termos que seguir padrões sociais vigentes. Então, a experiência sexual é algo de intimidade, é algo aonde você está com uma pessoa que tem algum significado para você, não é alguém que você encontrou numa balada sobre o efeito do álcool e simplesmente consumou um ato mecânico, né? A sexualidade no ser humano ela é muito menos mecânica e muito mais, ou seja, muito menos corporal e muito mais psicológica, né? Então, para viver-se essa sexualidade na sua amplitude, é necessário conhecer o outro, né? O sexo a dois, né, é uma troca entre duas pessoas, né? Não é você utilizar-se da outra pessoa como um objeto, mas é uma relação rica entre duas pessoas. E essa relação, para se desenvolver na sua plenitude, ela precisa de tempo, né? Você não vai encontrar uma pessoa e relacionar-se sexualmente com ela e obter desse único encontro a sua plenitude, né? Isso não acontece, né? Porque cada pessoa é única, né? O que agrada uma pessoa sexualmente talvez não agrade a uma outra pessoa e até mesmo desagrade uma terceira pessoa, né? Então, no sexo envolve o conhecimento, a intimidade, a cumplicidade, a confiança, né? Para que você se entregue ao outro parceiro sem se deixar levar pelos seus medos, pelos seus preconceitos, pelas suas próprias, pelos seus complexos, né? Que você tem. Então, todo esse processo ele requer um maturamento, né? Então, para que nós tenhamos uma relação sexual plena com uma pessoa, é necessário um período de maturação. Né? E aqueles que buscam viver a sexualidade de forma superficial nunca chegam nessa plenitude. E aí, como consequência, nunca encontram uma verdadeira satisfação na relação sexual. E buscam outros parceiros, né, como se de repente alguma mágica fosse acontecer, né? Talvez, né, porque nos filmes da indústria pornográfica a coisa é diferente, mas a vida real não é assim, né? Para que tudo possa acontecer com a plenitude, é necessário ter um envolvimento. Então, o sexo aleatório, esse sexo casual, ele nunca vai trazer a satisfação e a realização do sexo dentro de uma relação mais rica, né? De uma relação afetiva, aonde o outro confia em você, aonde você se sente à vontade para abrir-se na sua intimidade para o outro, né? Para experimentar, né, as sensações relacionadas com o sexo, né? Então, isso não é uma questão de ser careta ou de ser preconceituoso, mas o sexo ele exige das pessoas um comprometimento, né? Exige que você invista
o seu tempo, a sua dedicação com o outro, né? Nunca vai mostrar-se por completo como algo vivido superficialmente, né? Então, nesse sentido, a gente percebe uma profunda sabedoria nesses textos, né? Tanto de Emmanuel, mas de Joana de Ângeles, né? Que tem essa capacidade de nos tocar, né? Pelo seu enfoque psicológico, de que o sexo ele é parte de um conjunto de fatores que trazem a felicidade, que trazem a satisfação, mas que esses fatores não podem ser canalizados, né? Ou seja, não podem ser vividos única e exclusivamente, né? Então, o homem não foi feito para viver o sexo. O sexo é um dos componentes necessários para o bem-estar humano, mas que ele não seja invertido, né? Como é uma questão até interessante, ouvi uma vez o Dr. Flávio Gicovati, né, que era um famoso psiquiatra e psicólogo, falar sobre a questão da importância do sexo no relacionamento. Ele diz o seguinte: no relacionamento, o sexo não tem importância nenhuma, desde que vá bem, né? Ou seja, uma vez que o casal, né, tem uma vida sexual saudável, feliz, aquilo deixa de ser o foco da atenção, né? Assim como a saúde, né? Quando nós estamos bem, a saúde não tem nenhuma importância, é algo que a gente vivencia, né? Percebemos a sua importância quando ela nos falta. Então, o sexo numa vida a dois, ele deixa de ser o foco, né? Talvez, né, no começo do namoro, a descoberta e tal, né? Ele tem um papel bastante preponderante durante um tempo, mas depois, tendo o casal uma vida sexual feliz, ele deixa de ser assim o ponto de atenção e o casal foca em outras conquistas dos dois e conquistas individuais. Então, essa é a plenitude do sexo, né? Você tem uma vivência feliz, saudável, onde você aceita-se como é. No caso dos homens, tudo bem falhar, né? Em alguns momentos, né? Você não tem que ter aquela performance de um ator, né? Do filme pornográfico. A mulher também não tem que se sujeitar a viver situações que não lhe agradam, que lhe constrangem em nome, né, de agradar o homem. Então, o sexo ele passa a ser um acordo entre os dois, aonde os dois estão comprometidos, né, naquele momento, agradar ao outro, né? Então, o sexo, para que ele seja realmente efetivo, ele precisa perder esse aspecto do egoísmo para ser entendido como uma experiência a dois, né, onde duas pessoas estão ali, né, através dos contatos, do toque, fortalecendo até mesmo a sua relação afetiva, né, o seu compromisso um com o outro, né? Já as situações de quando o sexo adoece são aquelas que só trazem infelicidade, né? Como você ter relações extraconjugais, ou como você, porque no fundo você está vivendo ali uma mentira, né? Você está colocando a lealdade e os sentimentos daquela pessoa que te ama em risco para buscar sensações que por si só nunca trazem a satisfação, né? Porque o ser humano é um ser complexo. Não é simplesmente um orgasmo que vai trazer a felicidade, mas todo um conjunto de emoções, dos quais o sexo é uma delas, um componente importante, é claro, mas não é o único. E são necessárias todas elas para que nos sintamos felizes, nos sintamos plenos, satisfeitos, né? Então, querer dar um foco maior nesse único aspecto é, naturalmente, buscar um caminho que só vai trazer a infelicidade, né? A sexualidade ela é para ser vivida a dois, com comunhão, com cumplicidade, com entrega, com confiança. Então, idealmente, numa relação afetiva, de qualidade e de solidez. Então, essas foram as reflexões, né, que planejei para a nossa noite de hoje. E só voltando novamente, né, diante de tudo isso que nós comentamos, acho que fica mais claro ainda, né, a fala de Paulo, né, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, o sexo, por si só, é algo bom. Quando deixa de ser,
O problema não está no sexo, está conosco. Como nós o enxergamos e como nós o buscamos na nossa existência. Então, que o busquemos com equilíbrio dentro de um contexto muito maior, não do contexto utilitarista do sexo pelo sexo, mas sim como expressão do amor, da cumplicidade, de objetivos que são muito mais gratificantes e que elevam o sexo para um patamar de realização e de satisfação plena. Então, agradecemos a todos por aqueles que nos acompanharam até aqui. Acabou que hoje foi um pouco mais longa a nossa exposição, mas o assunto ele é bastante rico, né, e bastante relevante para as nossas necessidades atuais. Então, eu peço desculpas por ter ultrapassado o nosso tempo usual, mas espero que essas reflexões nos ajudem a entender melhor a nossa própria sexualidade. Então, rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos auxilie nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de descobrirmos quem nós somos, o que nos move e o que é relevante para a nossa felicidade. Ajude-nos, Senhor, a aprendermos contigo a cada dia a amar, a nos entregarmos, a nos doarmos não só para aqueles que são importantes para a nossa afetividade, mas também que possamos aprender com Ti a sublimar o nosso amor em prol da humanidade. Ajude-nos, Senhor, a cada dia a tornarmos-nos mais cristãos, a aprendermos contigo o Evangelho no nosso dia a dia. E que o sexo torne-se em nossa vida uma das ferramentas para a nossa iluminação. Que deixemos para trás o seu mau uso que tanto nos manchou no passado, nos trouxe infelicidade, para que possamos aprender a utilizar essa ferramenta em prol da nossa felicidade e do nosso crescimento espiritual. Esteja conosco, Senhor, hoje e para todo sempre, que teu amor aqueça os nossos corações e inspire a nossa mente. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e que tenhamos uma excelente semana.